A grana tá curta. Como que eu faço para chegar na meia maratona sozinho? Galera, essa pergunta foi deixada lá no Instagram. Todo sábado a gente tem uma sessão de perguntas e respostas lá no Stories. E eu sempre respondo ou no particular ou no Stories mesmo, mas algumas eu vou deixar para responder em vídeo, principalmente essas daqui que a gente precisa conversar um pouco mais, explicar um pouco mais. Bom, vamos lá. Pelo que entendi dessa pergunta, ele quer uma consultoria grátis para montar a planilha dele sozinho. Quando a gente fala em evolução na corrida, a gente fala em performance. Seja diminuir seu pace, ou seja, aumentar sua velocidade, ou seja, aumentar a distância que você corre, que é esse caso. Se você não tem dinheiro para pagar um profissional, se você não tem dinheiro para pagar um treinador, entenda que você precisa aumentar essas distâncias aos poucos. Um treinador, sim, ele vai te deixar um planejamento pronto para você fazer e vai controlar tanto as distâncias como as cargas dos treinos. Se você vai fazer isso sozinho, entenda que você precisa fazer isso aos poucos, tá? Você não pode aumentar as distâncias de uma vez que o seu corpo ele não aguenta. Também você não pode aumentar as velocidades de uma vez que o seu corpo não aguenta, você vai acabar se machucando. Esse é um ponto importante para você pensar na longevidade na corrida, ou seja, você vai praticar o seu esporte sem se machucar. Isso antes de você pensar na sua performance. O treinador sempre vai ter um controle do que você faz, tá? A parte planejada e a parte da resposta do atleta para esse treino planejado. São duas coisas importantes que o treinador faz. Você consegue fazer isso sozinho? Consegue, de um certo modo. Uma regra fácil que as pessoas fazem é nunca aumentar 10% da sua quilometragem semanal na próxima semana. Então, como que eu faço isso? Você vai primeiro anotar todos os treinos que você fez na semana, soma a quilometragem e na próxima semana você não pode fazer mais que 10% da semana que você fez. É um número mágico? É alguma coisa especial? Não, é só um número que a maioria das pessoas que treina sozinho utiliza. Se você procurar na internet, vai ver que a maioria das pessoas dá um número como 10%. Eu, particularmente, não utilizo com os meus atletas esse número. A gente aqui trabalha com um volume um pouco maior do que o normal e aumentar 10% é aumentar muita coisa. A gente trabalha de um jeito um pouco diferente, semanas diferentes. Mas vamos lá que eu vou explicar na prática como é que você consegue controlar isso. Aqui, por exemplo, você fez 5 km na segunda, 7 km na quarta, 3 km na sexta e 10 km no fim de semana. O total disso é 25 km na semana. Então, seu volume dessa semana foi 25 km. 10% de 25 é 2,5. 25 km mais 2,5 é a quilometragem máxima que você vai fazer na outra semana, na próxima semana. 25 km na semana, 10% a mais são 27,5 km na próxima semana. É uma regra simples, tá? Às vezes funciona, às vezes não, mas é uma coisa para você controlar, tá? Já é um começo. Uma coisa importante para você ter em mente também é que você precisa ouvir o seu corpo. Não se machucar é uma coisa mais difícil porque você precisa ter o controle das cargas, ter um controle melhor de muitos aspectos do esporte, mas já é um começo, além de ouvir o seu corpo. Se você precisar, para. Se você estiver cansado, diminui a distância, diminui o pace. Então, fica aí uma regra simples, 10% aumento por semana. Se precisar, você para. Se sentir cansado, você diminui. Mas é uma regra simples para você que quer controlar e chegar a uma distância maior sem o treinador. Não esquece, sábado, lá no Instagram, a gente tem a sessão de perguntas e respostas. Manda a sua pergunta ou manda aqui embaixo, manda em qualquer lugar que eu respondo e eu te ajudo.